Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 295º Dr. Apple News, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Gilberto, do Sandro. Obrigado pelas sugestões de pauta que vocês enviam e muito obrigado a todo mundo que acompanha, comenta, compartilha com muito carinho o trabalho do nosso canal aqui. Bom, vamos lá, semana agitada, muitos rumores, porque na segunda-feira que vem a gente já tem o início da WWDC 2025, lembrando a todos que o anúncio da WWDC, o início da WWDC acontece na segunda-feira, na parte da tarde, e à noite, às 19 horas, eu estarei aqui ao vivo com vocês, recebendo vocês, explicando as novidades que foram apresentadas pela Apple, batendo aquele papo gostoso ao vivo aqui no chat no YouTube. Eu vou estar ao vivo também no Instagram, mas eu recomendo que assistam no YouTube, porque no YouTube eu consigo colocar imagens e é uma dinâmica mais fácil, tá? Bom, vamos para as notícias. 5 de junho de 1977, a Apple começando a vender aí o seu primeiro Apple II, a galinha dos ovos de ouro da Apple, né? O equipamento, o produto que elevou em categoria aí a Apple de uma fábrica de dois ripongos nerds, com equipamento bem caseiro, bem de do it yourself, né, para montar e tal, não realmente um produto final acabado com carcaça que a pessoa compra, pluga e usa. Essa máquina realmente rendeu muito para a Apple, fez a Apple o que ela é hoje, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que dar muito crédito aí, não só ao Steve Wozniak, que conseguiu trazer as cores para dentro do Apple, que não era preto e branco antigamente, por isso que o logo ficou coloridinho, e também ao Steve Jobs por essa visão de produto final acabado, né, com esse visual, com essa embalagem, a carcaça em plástico, né, realmente um produto muito diferente na época. Aí temos aí 2005, né, muitos anos depois, 6 de junho de 2005, depois que o Steve Jobs voltou para a Apple, para salvar a Apple da sua bancarrota, anunciando aí a troca do processador da Motorola, o PowerPC, para o Intel. Muita gente também tacou pedra, imagina que absurdo, agora a Apple acabou e tal, e nada disso, foi uma estratégia de mestre do Steve Jobs. Inclusive ele se submeteu àquela cena icônica do Bill Gates atrás, bem grandão, e ele pequenininho lá no palco, como se fosse o Big Brother, né, do George Orwell, aquela coisa toda, e ele teve que fazer isso porque ele sabia que ele precisava ganhar mercado, né, e foi uma estratégia excepcional. Você dá um passo para trás para pegar impulso e dar um pulo para frente, né, foi isso que ele fez, e a troca para o chip Intel foi algo muito importante naquele momento, tanto importante que a Apple mudou de novo, tão importante que a Apple mudou de novo de Intel agora para o próprio processador, o Apple Silicon, que também já acabou o reinado da Intel com relação a processador, então a Apple teve que mudar, teve que ir avançando, e ela nunca teve problema em abandonar tecnologias que todo mundo acha que é muito boa ainda, não sei o que, a Apple já vê lá na frente que não é boa e troca e pronto e acabou, é isso aí. BlackBerry, essa é outra coisa que eu lembro muito bem também, 2011, 3 de junho, foi quando a Apple finalmente ultrapassou aí a BlackBerry em vendas de celulares, né? Muita gente dizia, imagina, não vai pegar, brinquedo de criança, isso no corporativo não vai funcionar nunca, né? O pessoal adorava digitar nesse tecladinho pequenininho, achava que era o máximo, né? Hoje, quem que suporta digitar num tecladinho desse hoje em dia? Ninguém, né? Porque é óbvio que é muito melhor, o problema é que é diferente, né? É difícil de se acostumar com o diferente, mas não adianta, com todas as previsões aí cataclísmicas, a Apple conseguiu vencer a BlackBerry e, por incrível que pareça, conseguiu fazer com que a Nokia acabasse praticamente, né? É incrível, né? Nessa época a Nokia era a rainha, o rei dos celulares, a rainha dos celulares, né? E quem diria que esse reinado foi desbancado. Bom, WWDC chegando então na segunda-feira, muitos rumores aí de novidades em todos os sistemas, inclusive o macOS 16, com um overhaul, né, uma repaginação grande aí na parte de sistema operacional, na parte do gráfico do sistema operacional, trazendo aquela identidade do Vision OS para dentro do Mac, né?
A gente vai ter aí algumas mudanças com relação ao Stage Manager, a gente vai ter talvez o nome macOS Tahoe, ou Tahoe, né, como o pessoal fala lá. Provavelmente é o fim também dos Macs Intel, vai deixar de dar suporte para máquinas com processador Intel e dando aí, iniciando o capítulo, iniciando não, né, mas encerrando um capítulo da Intel e em franca expansão com esse capítulo aí com o processador da própria Apple. Provavelmente não teremos nenhuma mexida no Apple Intelligence que já foi inserida no Mac por enquanto. A Apple deve focar em outras coisas e o Apple Intelligence está mais virado ali para o iOS e para o iPadOS. Então, macOS 16 com boas novidades, com uma expectativa grande de uma mexida mais profunda no sistema. iOS 19 talvez traga um recurso muito interessante para quem tem o AirPod, o fonezinho de ouvido sem fio da Apple. Então aí eles estão fazendo, isso é tudo rumor, tá, pessoal? Identificando aí posturas e movimentações que na hora que você dorme ele dá o pause ali na música, para a música não ficar tocando quando a gente acaba caindo no sono enquanto está com o fonezinho de ouvido. Então é um recurso interessante, talvez um recurso para você iniciar a câmera ou parar de gravar no seu próprio fone de ouvido, que é muito legal. A gente usa o relógio para isso, mas de repente o fone de ouvido é uma boa opção também. Novidades também com relação ao iOS 19 na parte do aplicativo Message, no aplicativo Music. Então traremos ali a parte de tradução para o aplicativo Mensagem, essa tradução inteligente, né, com Apple Intelligence. Então teremos ali alguns aplicativos que devem ser reformulados, né, uma animação específica para o lock screen. Enfim, esse ano eu acho que a Apple vai dar uma mexida bastante grande na parte de interface gráfica para todos os equipamentos. Ela está focando muito no iOS e no iPadOS também. O Apple Silicon A20, que seria o chip para o iPhone 18, né, para o iPhone do ano que vem, provavelmente vai mudar para 2 nanômetros, né, muito pequenininho, e vai trazer a memória RAM para dentro do chip, coisa que não é dentro do chip, ela é perto do chip, mas não é dentro do chip, e a memória RAM estaria dentro do próprio processador de 2 nanômetros. Qual que é a vantagem disso, Thiago? A vantagem é que não precisa percorrer um espaço para a memória trabalhar com o processador, ela está ali do lado, né? Então, por mais que seja uma distância nanômetra, né, nanométrica, né, mesmo assim, isso existe um delay, vai e vem a informação. Então, se a memória RAM está no processador, você tem ganho de performance, você tem ganho de eficiência térmica, você tem, e consequentemente, ganho de autonomia na bateria, né, uma eficiência na bateria, eficiência termal, né, eficiência de calor gerado pelo equipamento. Então, uma boa ideia, uma bela sacada, e isso obviamente a gente sabia que ia acontecer. Aqui uma história legal, vou deixar essa história para o final para contar para vocês, tá? No final, vamos empurrar aqui para o final. Aqui, macOS Tahoe, ou Tahoe, que é uma região lá famosa lá nos Estados Unidos, né, um lago e tal, que o pessoal vai lá, tem casas ali para passar feriados, etc. Talvez seja esse o nome do macOS, que sempre tem esses rumores aí no final. Essa parte é uma parte sempre muito engraçadinha da apresentação da Apple e tal. E a gente tem um rumor que eu trouxe na semana passada, que talvez a Apple pare de seguir na sequência numérica e comece a colocar o número do sistema operacional com o número do ano seguinte. Então seria o macOS 26, o iPadOS 26, o iOS 26. Por que 26? Porque ele é lançado no final de 25 para durar durante o ano de 2026. Então, talvez a gente também tenha essa modificação na nomenclatura dos sistemas operacionais. Instagram no iPad, finalmente, demorou séculos, né, para a Meta fazer um aplicativo do Instagram para o iPad, finalmente está chegando. Talvez seja por uma questão de orientação, né, porque hoje em dia tudo é vertical, acabou essa questão de horizontal, né, eu acho uma pena, gosto muito da fotografia no horizontal, mas hoje em dia é tudo vertical, tomara que isso mude com o tempo. Quem entende de fotografia sabe o que eu estou falando, que é muito mais
prazeroso você trabalhar uma foto horizontal do que vertical, inclusive na parte de enquadramento, né? Fica muito mais tranquilo de fazer. Bom. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Snapchat também vai para o Apple Watch, uma outra novidade também que demorou muito para acontecer, né? Você poder responder mensagens do Snapchat no relógio. Hoje a gente tem o WhatsApp que funciona para algumas coisas, né? Você não consegue ouvir áudios, não consegue ver imagens com uma qualidade tão boa e tal, mas você agora vai ter o Snapchat, então devagarinho elas estão fazendo os produtos para toda a linha da Apple. O Control Center também no aplicativo do Apple Watch, no sistema do Apple Watch, talvez seja aberto para sistemas, para aplicativos de terceiros, né? Hoje a central de controle é só ajustes do próprio Apple Watch. Então talvez a gente tenha aí alguns botões third party, como a gente chama, né, de aplicativos de terceiros, dentro da central de controle, que também é muito bem-vindo ali para o nosso Apple Watch. E para finalizar, essa história muito interessante da Simone Dinnerstein. Uma Simone Dinnerstein era uma pianista clássica, fazia recitais, solos, etc. E ela começou a ter síndrome de pânico de palco, né? E é muito complicado quando a pessoa tem. Eu já tive músicos amigos que tiveram esse tipo de crise, né, de ter um pânico na hora de subir no palco, e isso gera, né, tremor, gera suador na mão, gera esquecer a música, enfim, é uma bola de neve e acaba dando realmente um problema grande para quem se apresenta ao público. E o iPad foi uma grande solução para ela, para Simone, que voltou a atuar de forma mais tranquila, porque com o iPad ela consegue colocar a partitura do piano, e inclusive com dispositivos Bluetooth ela consegue, num pedal, por exemplo, ela consegue virar a página da sua partitura. Eu particularmente uso isso também no iPad, tem as minhas cifras das músicas que eu toco, tenho no iPad, e utilizo isso nas apresentações dos meus projetos musicais. Então é muito legal e feliz que mais uma tecnologia, mais um equipamento ajudou aí uma pessoa a vencer uma barreira importante ali. Ela disse que ela lembra das músicas, mas o iPad dá uma segurança, porque, se der um branco, se, né, esquecer alguma coisinha, ela tem lá a partitura e ela pode voltar a atuar tranquilamente, sem aquela tensão, sem aquele ombro duro, né, podendo tocar tranquilamente, e com certeza todo mundo vai aproveitar melhor a sua performance. Legal, pessoal? Então é isso, segunda-feira a gente se vê aqui no canal ao vivo às 19 horas. Em ponto, segunda-feira às 19 horas, o resumão da WWDC para vocês ao vivo. Compareçam, compartilhem aí com seus amigos para todo mundo vir junto, a gente fica aberto a perguntas, a gente bate aquele papo gostoso como a gente sempre costuma fazer. Então aguardo vocês lá. Um grande abraço. Até segunda-feira, e convido a acessar o site drapple.com.br. Lá você encontra os cursos completos para se matricular e também os meus contatos para uma consulta, uma aula VIP, um suporte técnico. Eu fico à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.